Nós estamos voltando do intervalo. Nosso assunto agora é guerra no Oriente Médio. Quero agradecer ao historiador Michel German, que é professor de Sociologia, coordenador do Núcleo de Estudos Judaicos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a presença aqui no programa. Boa noite, obrigado, Michel. Boa noite. E conosco, remoto lá dos Estados Unidos também, Carlos Gustavo Pódio, especialista em política dos Estados Unidos, professor de ciência política no Berea College, em Kentucky. Pódio, obrigado por estar conosco mais uma vez. Boa noite. Obrigado, boa noite, William. Boa noite a todos. Lorival, bom ter você a bordo. Vamos em frente, então. Donald Trump voltou a fazer uma série de ameaças em tom muito sério contra o que seria o que ele diz. Ele vai atacar a infraestrutura energética do Irã, ao mesmo tempo em que, afirma ele, típico zigue-zague dele, que as negociações com o regime iraniano estão indo bem. Reportagem de Mariana Giangiacomo. Um mês depois do começo da guerra, Donald Trump alterna entre falas sobre diplomacia, ameaças e envio de militares ao Oriente Médio. Nesta segunda-feira, defendeu a ideia de que houve uma mudança de regime no Irã, afirmando que os Estados Unidos estão em discussões sérias com um governo mais razoável. Mas também ameaçou destruir completamente a infraestrutura energética do Irã, incluindo a ilha de Karg, se um acordo para reabrir o Estreito de Hormuz não for fechado. I would only say that we're doing extremely well in that negotiation, but you never know with Iran because we negotiate with them and then we always have to blow them up. Durante o fim de semana, o Paquistão, que tenta mediar o fim da guerra, declarou que o Irã permitiria a passagem de 20 navios pelo Estreito de Hormuz. Nesta segunda, pelo menos 2 embarcações chinesas puderam atravessar o estreito. São apenas navios de países aliados de Teherã, em número muito pequeno em relação ao tráfego comum da passagem. Ainda assim, a Casa Branca tem citado os casos como uma vitória de Trump e afirma que a postura do Irã tem sido diferente dos comentários feitos em público. It's no surprise that we are seeing the remaining elements of the regime become increasingly eager to end the destruction and come to the negotiating table while they still can. Despite all of the public posturing you hear from the regime and false reporting, talks are continuing and going well. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, também tentou tranquilizar os mercados, dizendo que há um bom abastecimento de petróleo e cada vez mais navios passando por Hormuz. The market is well supplied, and we are seeing more and more ships go through on a daily basis as individual countries cut deals with the Iranian regime for the time being. But over time, the U.S. is going to retake control of the straits. As falas contradizem muito do que está acontecendo na prática. Apenas alguns navios de aliados do Irã estão passando pelo estreito. Teherã segue negando a existência de qualquer negociação e os ataques continuam. O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Irã, Ismail Baghei, chamou a proposta com 15 pontos enviada pelos Estados Unidos de irrealista. کرده بودم که مطالبی که به ما منتقل شده حالا تحت هر عنوانی که شما بخواید اسمشو ببرید 15 بندی یا کمتر و بیشتر درخواستایی بسیار زیاده خواهانه. Enquanto a guerra de versões continua, os ataques se intensificam. Israel conseguiu interceptar um ataque em direção à maior refinaria de petróleo do país, mas a instalação foi atingida por destroços. A ONU ainda declarou que pelo menos 3 integrantes das forças de paz da organização foram mortos no Líbano, no momento em que os israelenses expandem as operações militares no país. Michel, deixa eu começar por você. Nós temos 2 fatos verificáveis e eu gostaria de ver a sua avaliação deles nesse contexto. Um é a chegada de um contingente de tropas americanas à região. Estima-se que esse contingente, em menos de 10 dias, chegará entre 7 a 10 mil soldados. O outro fato verificável é a ordem dada pelo governo israelense para a ocupação de um trecho substancial do sul do Líbano, coisa que já se tentou nos últimos 40 anos com consequências catastróficas para os 2 lados. Estamos vendo uma escalada.
Bom, boa noite a todos. Aquela lógica de Einstein, né? De que se a gente faz os mesmos erros várias vezes e não muda a perspectiva, provavelmente eles vão dar errado, né? Eu acho que tem um terceiro elemento aí, William, que se a gente olha hoje, a matéria que sai na capa dos jornais israelenses é que Israel, bombardeado em nível diário, uma situação de colocar a população civil em abrigos antiaéreos todos os dias, de norte a sul. Hoje, a matéria na capa dos jornais é uma votação no Knesset, no parlamento israelense, colocando pena de morte para terroristas suicidas palestinos em Israel. Ou seja, eu acho que a gente tem que entender que o que está acontecendo em Israel hoje tem a ver com uma relação profundamente política da percepção da guerra, né? E essa percepção política da guerra não é só do Irã, é também do Líbano, né? A ideia de que o Líbano é preciso expandir a zona de ocupação tem a ver com uma perspectiva tradicional da política israelense, que é basicamente de quando as coisas estão indo muito erradas, é preciso invadir o Líbano. De quando as coisas estão numa situação que é preciso tirar o foco da política interna, é preciso combater primeiro a Fatalândia e depois o Hezbollah no sul do Líbano. É uma lógica que nos remete a momentos da história israelense em que a situação é uma situação tática de resolução de um quadro específico, onde não há mais estratégia. Também é o que está acontecendo na guerra do Irã, né? E sobre concentração de soldados dos Estados Unidos na região do Oriente Médio, apesar de ainda não ser um número suficiente para justificar uma invasão terrestre, é preciso entender que isso também faz parte de um certo diálogo entre Netanyahu e Trump. Netanyahu tenta convencer Trump de que o regime iraniano está por um fio, né? Ao mesmo tempo, a gente percebe uma lógica contraditória de Trump, falando em diplomacia e em invasão e destruição das estruturas energéticas do Irã. A gente está numa situação em que há a impressão de uma certa dissonância cognitiva em relação ao que a gente está vendo e que os políticos em Israel e também nos Estados Unidos estão falando. Dissonância cognitiva a gente caracteriza como um tipo de transtorno, pode, no qual a pessoa ouve só o que quer e se desliga, eventualmente, dos fatos reais. Trump sugere, pelos atos que ele pratica, porque pelas palavras que ele pronuncia é muito difícil saber o que ele quer fazer, mas o envio de tropas desse número e dessa especialidade para lá fazem a gente dificilmente acreditar que não haverá uma escalação? Pois é, William, que mostra o que nós estamos vendo, um padrão histórico se repetir, né? Quer dizer, a ideia, em certa medida, é uma ilusão das grandes potências, de que, porque são grandes potências que estão lutando contra potências menores, elas detêm o total controle dos acontecimentos, né? Não há nada mais falso do que isso, e a história está aí para nos provar, né? Pergunte ao Vladimir Putin qual era a percepção que ele tinha inicialmente da guerra da Ucrânia. Aliás, a gente tem visto muitos paralelos, né, com o que aconteceu na Rússia invadindo a Ucrânia e agora com o Donald Trump, né? A começar pelo fato que o próprio Donald Trump falou que não vai usar a expressão guerra, vai usar a expressão operação militar, que a gente viu o Vladimir Putin fazer a mesma coisa. E agora nós temos uma ameaça do Donald Trump via redes sociais de cometer crimes contra a humanidade, crimes que são claramente definidos no direito internacional, que é a destruição de infraestrutura civil de forma proposital, ou seja, ele está ameaçando a destruição da infraestrutura civil se o Irã não chegar a uma negociação. Em outras palavras, crimes de guerra, caso o Irã não chegue a um acordo com os Estados Unidos, o que também tem paralelos com o que a gente viu acontecer com o Vladimir Putin, que cometeu toda a sorte de crimes de guerra contra a Ucrânia. Então, e a outra questão que nós estamos vendo é justamente essa, a ideia de que a coisa vai escalando a tal ponto que você começa a perder o controle dessa narrativa. Não há dúvida nenhuma que esses movimentos que nós estamos enxergando são movimentos, em certa medida, para dar ao Donald Trump a possibilidade alternativa de algum tipo de invasão, não que seja uma invasão total do Irã, fala-se de invadir
algumas pequenas regiões onde o Irã tem o controle, uma ilha que o Irã tem o controle do petróleo, o que seria, em certa medida, um pouco mais fácil do que uma invasão ao território iraniano como um todo. Mas é o que a gente está vendo se repetir um padrão histórico de que esta ilusão de que você é mais um ataque, mais uma destruição e aí finalmente a gente vai conseguir terminar a guerra, não está acontecendo no momento que o presidente americano começa a dar sinais que está bastante preocupado, para não dizer desesperado, com a questão do preço do petróleo. O Donald Trump foi eleito e foi trazido de volta à Casa Branca majoritariamente pela questão do custo de vida, do preço de produtos, notadamente do preço da gasolina, que é um componente importante do americano médio. Então, isso pode levar ao Donald Trump tomar ações. Ele é alguém que a gente já viu que não sabe lidar muito bem com a expectativa de derrota, que pode fazer com que ele tome ações que aprofundem ainda mais os Estados Unidos nesse conflito. Lorival, obviamente, quando essa guerra foi iniciada, não havia um plano B. O plano A previa que ela se liquidasse rapidamente em termos que Israel e os Estados Unidos consideravam que fossem capazes de atingir. Uhum. Se não conseguissem mudar o regime, pelo menos conseguiriam subjugar o regime de tal maneira que a coisa estaria resolvida. Não está. Este é o plano B. Qual será o plano C do B? Porque não há muita dúvida da capacidade militar americana de ocupar partes da costa iraniana próxima ao Estreito de Hormuz ou o próprio terminal petrolífero de carga. A capacidade militar deles, nesse ponto, é indiscutível. Agora, e depois? Sim, aí existe o custo político das perdas, né, de vidas, de militares, e que é um custo que pode ser insuportável politicamente para o Trump no contexto de uma guerra impopular, que hoje, mesmo sem essas mortes em grande escala, tem aprovação só de 25% dos americanos e já levou a uma queda na popularidade geral do presidente. Eu vejo nessa declaração dele hoje e outras parecidas dos últimos dias de que está avançando as negociações, as conversas são produtivas, existe um interlocutor do regime que é bastante razoável e tal, e ao mesmo tempo a chegada dos militares, a ameaça de obliterar as instalações do Irã, eu vejo como o resultado de uma série de constatações do Trump, assim, de que ele precisa negociar com os iranianos. Ele não pode impor totalmente a abertura do Estreito de Hormuz e a manutenção dessa reabertura indefinidamente só de forma militar. Pode, mas o custo é muito alto politicamente. Você tem razão, as Forças Armadas Americanas, ainda mais junto com os israelenses, têm condição de imprimir um controle ali, a retomada do controle. Mas a manutenção disso tem um custo humano alto demais. Então, ele está preparando a opinião pública americana para concessões que ele vai fazer ao Irã. Aquelas teses, aquelas condições maximalistas vão cair por terra, uma parte delas. O Irã também terá de fazer concessões. E aí ele dirá, não, é porque eu identifiquei ali uma pessoa com quem eu pude negociar muito bem e tal, e foi bom para nós. E vai tentar maquiar a realidade, os resultados disso, de maneira a não ter um número excessivo de perdas, de baixas de militares americanos e nem permitir que o Estreito de Hormuz continue fechado. Michel, eu queria aproveitar, sobretudo o conhecimento que você tem da política israelense, para te propor a seguinte avaliação. Uma das frases mais famosas na história militar americana foi pronunciada por um ex-piloto na Segunda Guerra Mundial, o general Kurtz LeMay, que depois pronunciou a seguinte frase, confrontado com a situação no Vietnã: "Let's bomb them back into the Stone Age." Vamos bombardeá-los para que voltem para a Idade da Pedra, que é o que a Força Aérea Israelense está fazendo no Irã. Aparentemente, do ponto de vista do Irã, perdoe-me, deixa eu me corrigir. Aparentemente, do ponto de vista de Israel, o objetivo de bombardear o Irã de volta para a Idade da Pedra está sendo atingido.
Em que medida, do ponto de vista israelense, merece consideração o que está acontecendo no próprio movimento MAGA dentro dos Estados Unidos, onde as tendências antissemitas vêm à tona, dizendo: nós estamos fazendo um serviço para Israel, eles influenciam a gente demais, vamos parar com isso? Essa frase ela é dita em hebraico com muita frequência em vários contextos diferentes, né? Em Gaza, na Cisjordânia, no Líbano. E eu acho que agora ela tenta ser dita de novo no Irã. A primeira questão que eu acho fundamental é que aqui há uma espécie de sensação de final de novela, né? A percepção, e isso tem muito a ver com a experiência de trauma histórico que os israelenses carregam, principalmente a partir da instrumentalização da memória do Holocausto. Há uma arquitetura de Netanyahu, desde o início da sua carreira política, de que o final da história vai ser a derrota do Irã, né? Eu acho que isso é um elemento fundamental. Netanyahu entra nessa guerra do Irã para poder salvar a sua pele, para poder salvar a sua reputação e, fundamentalmente, para poder terminar as guerras. E aí tem a ideia da mãe de todas as guerras, que é a ideia que levanta a noção de que ele precisa resolver e reconstituir o Oriente Médio a partir de uma vitória absolutamente impressionante contra um regime forte, poderoso e que quer a sua destruição. Em algum sentido, ele levou consigo não só parte grande da sociedade israelense, como também setores importantes do governo dos Estados Unidos. O que a gente vê acontecendo agora é que, com a duração da guerra e os efeitos não esperados da guerra em Israel, eu acabei de falar, a situação em Israel não é simples, né? A vida em Israel não acontece normalmente. O que está acontecendo é que há uma oposição crescente dentro da sociedade israelense com relação a uma guerra sem estratégia, uma guerra somente com essa perspectiva, a perspectiva de uma certa arquitetura do trauma, por um lado, e, por outro lado, uma queda profunda, não só dentro do MAGA e ascensão de perspectivas conspiracionistas e antissemitas dentro da direita republicana, mas uma quebra profunda no apoio da sociedade americana dos Estados Unidos em relação a Israel. Eu acho que os efeitos não esperados dessa guerra, dessa final de novela, dessa arquitetura da consciência israelense a partir do trauma que Netanyahu fez, é que, em algum sentido, essa guerra, que deveria ser uma guerra muito simples e o regime deveria cair imediatamente, está se transformando em alguma coisa que me lembra a primeira guerra do Líbano, em 82, onde não só a sociedade israelense começa a perceber que a solução não é por força, mas, fundamentalmente, a quebra de apoio internacional a Israel acaba se constituindo. A única diferença fundamental disso para 82 é que há 7 de outubro no retrovisor. E Netanyahu precisa fazer com que não só se perceba uma vitória contra o Irã, como uma vitória definitiva contra o inimigo maior de Israel, mas ele precisa fazer com que a sociedade israelense se esqueça do 7 de outubro. E é por isso que, quanto mais essa guerra demora, em algum sentido, Netanyahu fica mais aliviado. Deixa eu trazer um ângulo um pouquinho mais americano, mais fechado. Sobretudo ao redor do Trump, se convencionou chamar de Deep State, todas aquelas instâncias que fazem parte do Estado americano, sobretudo as agências de inteligência. Lendo a imprensa americana, como a gente é obrigado a ler todo dia, a gente tem a seguinte ideia, que as agências advertiram sim Trump a respeito, no mínimo, dos riscos que ele estava assumindo. Ele passou a respeitar um pouco mais o Deep State ou ele está mais desconfiado ainda? Na verdade, eu não vejo no Donald Trump uma capacidade de mudar de opinião ou de aprender com os erros, né? A gente não vê isso acontecendo ao longo de toda a história. Ele tem uma
um jeito de governar que é muito claro no sentido de que as coisas devem seguir aquilo que ele pense, ainda que o que ele pense hoje seja o oposto daquilo que ele pensa amanhã. E o que ele montou, a grande chave, William, para a gente entender o que tem acontecido nos Estados Unidos e agora que a gente vai ver no processo na guerra do Irã, é como se dá atualmente o processo decisório nos Estados Unidos, né, em política doméstica, mas também agora em política externa. Donald Trump, para a gente voltar ao paralelo que eu fiz com o Vladimir Putin na Ucrânia, ele se cercou de pessoas cuja única função é dizer sim para o Donald Trump, ou seja, ele não se expõe ao contraditório, ele não se expõe a outras opiniões, como outros presidentes se expuseram, né? Como, por exemplo, o Barack Obama, que tinha Hillary Clinton como secretária de Estado, que era sua adversária nas primárias. Ele colocou aquilo justamente para poder ter outro tipo de visão. E mesma coisa durante a guerra no Iraque, em 2003, né? Havia uma divisão aí entre o Departamento de Estado e o Departamento de Defesa. A gente não vê isso na administração Trump. O papel de todos os funcionários da administração Trump é justificar aquilo que o Trump faz. Então, mostrou aí a reportagem, o Scott Pelley fazendo aí toda uma manobra intelectual para dizer não, que está tudo bem, que está tudo certo, porque isso é como se dá esse processo decisório dentro dessa bolha ao qual o Trump não é exposto a nenhum contraditório. Tentativa de lidar com o Deep State, a gente viu logo no começo da administração Trump, com o Elon Musk e o Doge, a questão do Doge, né, esse departamento de cortes de gastos, não era tanto sobre gasto, mas era justamente sobre colocar pressão nesse chamado Deep State. Então, não vejo que isso tenha alguma mudança na perspectiva do Donald Trump. Obrigado, Pode. Eu estou acabando esse segmento, Lorival. Eu sou obrigado a pedir uma manchete para você. E um texto circulando por aí fazendo um grande sucesso, dizendo a situação de hoje dos Estados Unidos e do Irã é igual à das potências decadentes no século XX no canal de Suez. Será? Sim, acho que há uma perda de credibilidade, né, de projeção de poder dos Estados Unidos que está se catalisando neste momento. Muito obrigado, Michel German, professor de Sociologia, coordenador do Núcleo de Estudos Judaicos da UFRJ, pela presença aqui no programa. Boa noite, Michel. Boa noite, obrigado pelo convite. Pode, igualmente, Carlos Gustavo Pode, professor de Ciência Política no Berea College em Kentucky. Muito obrigado pela participação aqui conosco. Boa noite aí nos Estados Unidos. Obrigado, boa noite a todos. Lorival, muito obrigado. Você, meu colega, sabe dos constrangimentos que é o tempo para a gente. Claro. Deixa eu trazer nosso recado, que eu acho que é muito útil para vocês. Os temas que a gente aborda aqui, eleição, guerra no Irã. A gente tem um site, a página do WW no site da CNN, cheio de materiais do seu interesse. Acompanhe.